Seu que Recio. E aí, cara do madridismo diário? Aí tá o Judão, a peça que falta encaixar. E olha que a gente já tinha encaixado no dia antes do derby. Lembra? E aquilo saiu como saiu? Como você tá? E aí? Tudo bem? Pois é. Provavelmente. Muitos pensando no Madrid ideal que a gente possa ter. Assim. De cima, por assim dizer. Deveria ser com Belling no 11? O fato é que hoje em dia, por vários motivos, dentro da funcionalidade do Real Madrid, não está encaixado. Bellingham não está bem posicionado porque jogou pouco e porque também não teve um impacto enorme. Então acho que dentro de tudo o que ainda falta resolver, que com certeza o Alonso sabe, tem muito mais coisa. Mas as mais evidentes, à primeira vista, têm a ver com o encaixe do Bellingham. Se a gente quer um Bellingham mais como 8, mais como 10, quem seria? A priori, o sacrificado. Muitas incógnitas para resolver. Porque eu comentava ao terminar o jogo contra o Villarreal. Isso. O que gerou? Teve duas chances. Duas bem claras. Mais tanto ano. Ei, YYY se arrisca e tenta. Continua se atrapalhando na hora de decidir. No fim, ele ainda tem 18 anos. O problema é que cada vez temos mais pressa com jogadores. Para falar a verdade, se ele faz aquelas duas ou uma delas, a gente ia dizer, olha o garoto e tal. Por quê? Já no dia estreou pelo Madrid e fez um gol. Nesses jogos que ele fez, parece que pro Xavi é titular absoluto. Até, insisto, quando aparecer o Belling, que eu acho que é a troca natural. Mas é por isso que eu digo, é meio que o mais cotado para sair do 11 e dar lugar pro inglês. Mas a gente não vai ver? Parece com ovo e castanha. O argentino e o inglês. Então alguma coisa mudaria naturalmente. Não sei se o desenho também. Eu é que não. Não concordo que tenha que ser tanto assim, né? E bom, eu vou explicar por quê. Acho que também não precisa ser tão exagerado assim. Para mim, o encaixe em amplitude de jogos e características do que precisa ter o Real Madrid dentro de um 11 tipo, buscando, digo, semifinal de Champions. Uma foto de um jogo importante para mim. O grande objetivo do Xavi Alonso para o que resta da temporada em termos de ajuste é fazer o Belling se encaixar no 11 titular, junto com o Artabuler, sem que o sacrificado seja o mais. Então vou te explicar por quê. Porque no lado direito você precisa da amplitude, da pressão e da energia extra tanto quanto no lado esquerdo. Com outro tipo de características, muito mais velocidade, muito mais presença. Vinícius te dá aquele raio de jogadas. Você precisa de alguém pela direita. Te causa alguma ameaça? O que você poderia fazer também nessas? Adiantar o Valverde para volante direito? Colocar ele nesse quadrante por quê? Parece que a gente começou a assumir que o Valverde não precise ficar tão fixo, de forma permanente no meio de campo. Não parece que alguém consiga entender que, pro bem do time, o Valverde tenha que jogar na direita. Com Trent, Alexander-Arnold na lateral, Valverde um pouquinho mais à frente. E depois o Tchouaméni. Bellingham e Arda Güler nota 10. E sim, eu falo do Mendy Bellingham, porque para mim. E hoje, olha só, o Ivan Martin, colaborador, fez um artigo e também fez vídeo. Na verdade, sobre esse assunto, ele fez o que a gente publicou no canal. Fez um vídeo a respeito ao assunto ou ao plano Bellingham. E diz o Ivan que a ideia do Xavi seria colocar ele na zona cross, a zona do 8, tão falada, comentada e analisada aqui no canal. E é que eu acho que a forma mais natural para tudo se encaixar sem causar um Oppenheimer para os outros companheiros é que tem a ver com o Bellingham. Não derrube o Arda. E que o Bellingham reencontre o que era no Borussia Dortmund. A gente já falou disso várias vezes. O Bellingham do Real Madrid é um Bellingham que deixou coisas impressionantes, mas ele teve que fazer uma adaptação no próprio jogo, tendo que atuar como 10 na seleção. Também percebemos como um 10 pode jogar como 10. Mas vou fazer a mesma pergunta que com o Valverde. Agora mesmo, todo mundo acha que o Valverde pode ser um meio-campista. Mas onde mais você precisa dele, pelas características, é na direita. Eu pergunto agora, onde a gente precisa mais? O Belling, talvez. Não seja um camisa 10. Porque de camisa 10 você achou um jogador que faz tudo fluir, que tudo se encaixe e que seja o melhor parceiro do Mbappé. E aí?
Além disso, não estamos nos deixando levar um pouco pela ideia de que o Ceballos possa ser mesmo esse cara nos momentos decisivos da temporada. Eu falo isso porque no ano passado o Ceballos já pegou esse papel e fez uma boa temporada. Eu tenho a sensação de que o teto dele é claro. O Ceballos é um jogador útil? Sim. O Ceballos é um jogador de rotação super válido, claro. Mas acho que na hora de organizar. Se o Real Madrid quer crescer, tem que fazer o Bellingham se encaixar, Arda. Eu não tiro ele de lá agora. Taticamente, ele é pior que o Bellingham na defesa. Bellingham é um jogador que já nessa área, cross, no Borussia Dortmund jogou por 3 anos, 2 anos e meio. Falo, 2 anos, 3. Bom, ele já jogou temporadas nessa posição de volante duplo. Por isso, para mim o encaixe é Bellingham como 8, junto com a Mane e Arda lá na frente. Mais Antônio na direita, Vini na esquerda. No papel lá na frente, com Valverde, podendo se encaixar ali pela lateral. Ou então o Trent Alexander-Arnold, com a possibilidade de você fazer. Colocar o Arnold e o Valverde pelo lado direito. Essa seria outra possibilidade? Tirando um pouco mais, né? Aí, se quiser, tiraria. Tá. Eu tentei. Um pouco. Tá bom. Tá. Todos minha ideia. Acho que mais ou menos já deu pra ficar claro. Tá bom, acho. Se não, já te entendi. Olha, a gente pode tentar fazer um build my lineup rapidinho e aí a gente deixa mais visual pra galera, né? Mas claro, cara, você falou uma coisa que, pra ser sincero, eu não tinha parado pra pensar e você tá totalmente certo. Google defensivamente é pior que o Belling. Claro, e de fato. Claro. Quer dizer, na hora de pressionar o adversário? Não, tipo, pelo corpo também, pô. Mas é que, paralelamente a isso, o Goulet já fez parceria com o Mbappé. Então o lugar que sobra pra Belling é esse. Quer dizer, que atrasar um pouquinho pra base da jogada mais do que pro truque, não. É um vídeo que ficou pra você. Além disso, é que agora eu não consigo te passar enquanto a gente grava. Mas vou tentar te mandar uma imagem aqui. A gente é muito talentoso, né? O que vai acontecer com você? Se não for agora, depois para você poder colocar uma imagem do Bellingham e o mapa de calor dele no dormitório. Vai ver que cobre muito campo, porque tá bem mais atrás. Sim. Ele jogou muito, por exemplo, como volante ao lado do Enrechan, que é um jogador mais parecido com o Dirá, pra gente se entender. E jogava no 14.231 no Borussia Dortmund. A gente esqueceu do Belling de 20 anos. Quer dizer, agora estamos com o Belling de 23 e esquecemos do Belling de 20 anos. A gente não perdeu a memória. Mas espero que o Xabi Alonso recupere a memória futebolística do Vuelen, porque a gente precisa dele. Precisa nessa área além do campo. Olha, tenho. Deixa eu ver. Espera. Courtois. Vamos lá. Courtois. Beleza. Porque aqui, claro, eu tenho por padrão 11.442. Mas caramba, me pega. Pode servir pro que a gente vai resolver agora. Mesmo que a gente reposicione um pouco. Tá. Bom, Courtois. Então aqui você colocaria o Valverde do que temos agora, né? Na falta do Arnold Valverde. Vale. O Valverde. Perfeito. Vamos. Pela esquerda. Corridas não entendo. Certo. Ok. Pela esquerda das corridas. Agora vamos por aqui, porque o Valverde a gente pode ir passando um pouquinho aqui. Vamos aqui, obviamente pensado, né? Sim, senhor. Editado. Olha, é verdade que se pronuncia Militon, né? Pergunta pra Ana Paula. Se fala Militon, né? Militon. Sim, por essa. Aqui Housing. Beleza, e teríamos. Apareciam 2 ouzinhos ali. Bom, e teríamos isso. Então avançamos. Beleza. E quero uma defesa com 4, né? Tipo, aqui. Fica uma defesa de 4. Agora pega o Tchomini. Vamos fazer tipo uma prova pivô? Isso aí. Beleza. E aí aqui Belling. Belinga. E além disso, o Belinga normalmente ficava mais no quadrante esquerdo, embora às vezes caísse pela direita, porque ele gosta muito de fazer desmarques. Bom, não vamos descobrir o Belling. Embora sejam 2 volantes escalonados ou direto, quer dizer, quem é que ocupa a zona de pivô? O volante isso chegou, mas você pode colocar. Juntos? Quero dizer, mesmo que um seja ofensivo, dá pra colocar o Beringal bem na frente do Ausen. Não tem nenhum problema. Ok, beleza. E Shoa vinha ali, claro. É isso então. Aqui o Franco bastante. Por enquanto, quando voltar, o trem. Talvez o Valverde ocupe essa área ou ok? Por quê? Tá claro que pro que a gente tem agora, Valverde, vamos nessa. Outro dia tava claríssimo, agora é óbvio. E aí o Xavi colocou ele porque jogou muito bem. Aliás, né?
Joga muito bem. Bastante ou não? Sim, joga muito bem. Sim. Por isso que eu te falei antes, às vezes se atrapalha nas decisões e tal. Às vezes quer entrar por onde não dá. Não sei o quê. Mas é verdade que cria lá na frente, né? Cria lá na frente, tá bem brigador, né? E pro Xavi, ele faz um trabalho também sem a bola muito importante. Eu entendo que a galera já queira 6 gols do Márcio Antônio. Eu também quero. Mas aparece como Vini Júnior, não como Vinícius. É verdade. Cara, outro dia aconteceu comigo e eu falei, caramba, o que tá rolando no estado de Nitius? Claro, era o Vini Júnior. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Vini Júnior. Tá aqui. Caramba, aparecem por último. Não acredito. Bom, vamos lá. Então pegamos o ar daí. Isso é tranquilo. Demora, mas a gente coloca ele como camisa 10. Camisa 10. Porque ele é um 10. E o Mbappé mostra isso cada dia mais. O homem versátil, livre. O atacante móvel já então? É que aí você tem um time que é super rico em tudo. Tem presença, tem amplitude, tem jogo por dentro. E depois? É verdade que quando o Arnold voltar, que aliás dizem que pode estar para Juve ou Clássico, ali o Valverde. Numa dessas você pode colocar onde mais Santuono e Arnold na lateral. E ainda vai entrar muito por dentro acompanhando o Aurelian. E o Bellingham. Ou se tivesse o Ceballos, a outra alternativa, ou até o Cavabinger. Porque tem opções. Mas é pelo lado direito. Eu acho que tem que seguir por esse caminho. Olha, Kiki, me dá um certo receio vendo que você tira ele contra o Atlético de Madrid e aí percebe que depois precisa dele. Tinha acabado de fazer um baita jogo contra o Levante, no melhor jogo do Madrid nesse começo de temporada. Eles vacilam. No Metropolitano, joga contra o Almaty e vai relativamente bem contra o Villarreal. Olha, também não é nada demais. Mas parece que o time recupera ali um pouco no meio. Então é isso. Não, o pé do lado. Na verdade, a Veni quer dizer que o Tchouaméni sempre precisa de um cara do lado que tenha muita coragem e tal. Você já tinha me falado um pouco do Ceballos, mas acha que esse trabalho que ele te dá, ele vai mesmo te dar? É um cara muito trabalhador. Com certeza. Bellingham não, mas como eu vejo. Embora você diga que no Dortmund ele jogava mais recuado, mas como eu vejo, com tanta capacidade ofensiva que o próprio Xabi Alonso falou na coletiva que vê nele, vê ele como meio-campista, mas com muita chegada, tipo meia atacante e tal. Colocar ele nessa posição não te assusta? Pra mim nenhum. Porque quem acompanha o Bellingham desde muito novo. Sabemos que essa posição é, digamos, onde ele mostrou todo o seu potencial. Na verdade, o Madrid contratou ele jogando num dupla de volantes. Outra questão é se você insiste no Bellingham como 10. Então, você acaba tirando mais gente. Ou não coloca o Arda invertido na ponta, que aí perde tudo que sofre. Aprende nos jogos e tal. Eu aí não quero ver ele, não. Claro, mas aí te envolve se você. Vamos levar isso em conta. Se o Bellingham for o 10, o Arda vai com a perna trocada pela direita. E aí você coloca o Ceballos com o Tchouaméni. Arda Güler. Pra mim, quanto menos jogar na ponta, melhor. Se já tem alguém que joga na ponta por ele, pode até ser mais, mas não melhor. Por isso também que jogue mais o Tantono. É importante parar, quer dizer, no fim. Isso é tipo o lance do Valverde, na minha opinião, no fim. É buscar o benefício comum. Quer dizer, eu entendo. Por exemplo, que quem vai falar pode pensar que eu não sei. Se ele acha que talvez a posição de lateral não seja a da carreira dele. De pensar daqui a 3 anos que Massi no Madrid atual, que beneficia o Madrid atual. Repito, com os jogadores que tem. É para você ir para lateral direita. Então você vai para lateral direita. Porque isso é um esporte coletivo e a gente tem que buscar o benefício coletivo, onde todas as peças, no somatório de todas elas, se encaixem melhor. Então, acho que o Bellingham, onde o Real Madrid precisa dele, é nessa posição e ainda por cima. Tinha me dado um toque? Claro, também. Essa coisa de se o Bellingham podia fazer o papel do Ceballos é que ele não precisa fazer o papel do Ceballos. É que o Bellingham avança e quebra linhas de outro jeito. Quero dizer, o Ceballos é um jogador mais posicional, menos rápido, menos de conduzir o jogo. É que o Bellingham já quebra uma linha numa tabela. Sim, é verdade. Faz de primeira, mas olha. Me dá um certo medo essa saída do Madrid contra um time tipo Barça que vai te pressionar e tal pra achar o homem livre. Ceballos, a gente já sabe qual é o teto que ele tem. Claro. Mas visualmente, tipo, se agora a gente consegue projetar. Fechamos os olhos e projetamos essa partida. Visualmente me vem mais um. Quer dizer, me vem o Madrid com mais opções de saída. Nesse tipo de situação, estão fechadas com Ceballos que não para de se movimentar. Sempre buscando aquela posição para dar a saída pro parceiro e tal. Que o Bellingham.
Olha só, sendo muito mais jogador e principalmente na hora de finalizar. Mas que nessas situações de saída complicadas, me dá medo e olha aqui, Eu te mostro imagens do Bellingham no próprio campo dele, levando a bola no Borussia Dortmund. Eu ia, sim, ver os highlights quando a gente contratou ele já, porque eu também não tava vendo. Eu assistia todos os jogos do Dortmund, menos um que foi contra o Sevilla. Muito bom, fez um golaço e é verdade que estava mais recuado, é verdade, e também não perdia depois quando chegava na entrada da área. Toda a capacidade, tem muito campo. Cobre muito campo e os números do Bellingham no Borussia Dortmund para ser Borussia Dortmund. E naquele momento o crescimento dele era bom em gols e assistências. Eu realmente acho que a gente precisa recuperar aquela versão do Bellingham, uma versão mais de camisa 8, mais de tentar descer um pouco para ajudar e fazer o time avançar. Pode avançar com os passes, pode avançar com trocas de direção, pode avançar conduzindo. Tem várias maneiras de progredir. Na verdade, ele tem muito mais maneiras de evoluir do que o Ceballos. Ceballos é um jogador bem menos progressivo que Bellingham. Totalmente. Totalinga. Tem muito mais jeitos de avançar num jogo. Agora, eu entendo quem seja cético, mas que seja cético de verdade por um motivo. É que o Bellingham até hoje ainda não tá jogando bem. Essa é a incógnita. Mas pela capacidade tática de poder jogar ali, eu não tenho nenhuma dúvida. Olha, e a gente vai falando de tudo que vem por aí, porque claro, repara que 3 times mais diferentes não pegamos desde a data FIFA contra o Retafe. Depois Juve, depois Barça. Beleza, eu queria chegar no Barça. Vamos conversar muito. O Barça que perde pro Sevilha. Pra mim, contra todo o prognóstico, eu penso, talvez eles consigam fazer um jogo complicado e tal. Mas daí é enfiar 4, né? Se o Barça faz o gol, já vão 2 de pênalti. Acho que acaba virando. Mas beleza, por isso. Pensei, bom, no domingo vou tentar aproveitar com a família. Enfim, esse jogo eu já vi. Quero dizer, eles vão ganhar e no fim acabam perdendo. Tenho que voltar pra casa pra fazer vídeo, que são os que funcionam depois. Mas é isso aí, cara. Aí, claro, você vê que o Sevilla também tem disso. O atacante que parte impedido. Tem um monte de vezes que o Barça levou uma porção de gols desses. Dessa aí. Não sei se o atacante estava em impedimento ou não. Que olha, a gente já viu. Já vimos gols dessa futura. Esse é o do outro dia, o do Gonçalo Ramos. Não posso colocar assim no play. Não quero me arriscar muito. O de Newcastle. Enfim, não sei se o Inter fez um gol nele uma vez. Esse moça, um monte deles e principalmente um time que mandou muito bem. Foi o Raio Vallecano. Isso aí. Vamos ver. Você vê o Madrid fazendo a mesma coisa. Vê. Por quê? É que o Mbappé faz muitos desmarques e sempre olham para ele. E aí essa conexão também com o Mbappé, que contra o Atlético de Madrid, no primeiro gol do Madrid deu certo, porque, bom, partiu de posição correta se tivesse estado mais. O mais complicado assunto, teriam puxado do frio anterior ou do posterior, dependendo. Mas você vê ele fazendo isso contra o Barça, tipo, sendo Vinícius ou até mais, né? Ou até o próprio Valverde, né? Se no fim acabar jogando na lateral direita, ou até o próprio Carreiras, os que saírem da posição, nas que não estiverem em impedimento, assumindo que o Mbappé tem que jogar esse papel, como o ISI fez no dia contra o Raio. Eu acho que tem que ser uma estratégia que dá para codificar em certos momentos, que dá pra executar. No campo dá para fazer. Mas eu acredito muito que o que mais machuca o Barça, além dessas jogadas específicas, que obviamente dá uma vantagem clara, na hora de abrir para o ponta e buscar o atacante na segunda jogada, com a bola à frente, também é muito importante para evitar impedimentos. Certo, isso também tem que ser importante. Eu acho que o mais importante agora com o Barça é o pessoal da segunda linha. A segunda linha ele não reconhece. Na verdade, vimos alguma situação com Sevilla, também com a segunda linha entrando. Muito bem. Eu acho que o Barcelona está com problema para essas jogadas machucarem bem mais, além do centroavante. Sei lá o quê. Que é um tipo de jogada muito válida e que o Madrid pode executar perfeitamente. Eu acho que o Barcelona está com um grande problema na hora de pressionar quem recebe a bola. Não para quem vai receber, e sim para quem faz o passe. O kill. Quem vai fazer o passe em profundidade não tem a mesma agressividade, a mesma concentração. E claro, quando você joga com um bloco adiantado,
com a defesa de 4, seja Araújo, Barsi ou Barque, Eric Garcia. O problema é que você deixa muito espaço entre Chesney ou John Garcia ou Garcia. Como diriam por aí, como falam agora. Garcia. Então, tendo tanto risco como, para não dizer o óbvio, o Barcelona se arrisca nessas jogadas. Quando os Pedri do John, Olmo ou os atacantes não pressionam bem e fica meio limpo ali. Estão ferrados. Desculpa, muito ferrados. Você não pode dizer a primeira coisa. Eu vi. Nos gols que fazem no Barça, desculpa. Em outra jogada também com o Pedri, porque eu não vi o jogo. Depois eu vi, sabe, uns pedaços soltos, né? Pedri sem ir pra cima pra pressionar de verdade o cara que passa a bola, ou sem trabalhar como ele costuma fazer. Isso aí. Então, aqui já tem muitas ramificações. Isso, o segundo ano de um time que foi bem sucedido no anterior. Eles não ganharam a Champions, embora no subconsciente do torcedor do Barça pareça que sim. Eles ganharam, mas enfim. Mas não ganharam. É meio que barriga cheia disso, né? E isso que também aconteceu com o Madrid, acontece com muitos times, né? Então já não trabalham como trabalhavam, porque o Barça no ano passado era uma máquina de fazer tudo certinho. Quer dizer, de chutar, de deixar o adversário em impedimento, de ir no passador para que ele não tivesse opção. Porque jogar com esses riscos, logicamente, implica nisso, né? Você tem que ficar bem ligado nisso que você fala de ir no passador. Tem cara-chave que também não estão fazendo isso depois. Estão de guarda no Barça, que é o Gabi. Bom, ano passado ele também não jogou muito, para falar a verdade. Mas talvez no meio de campo você precise, e eles têm bons jogadores. Naturalmente, com muito e muito bom toque. Pra gente que corra bastante. Isso eles não estão tendo. Mas eu também acho que, claro, você começa a apontar defeitos no Atlético de Madrid e acha 1000 antes de jogar contra o Madrid. Mas 1000. E chegam contra o Madrid. Olha, jogo perfeito. Não tenho dúvida que esses vão vir de novo pro Bernabéu para fazer o jogo perfeito deles. Por quê? Eles sabem como machucar o Madrid. No fim, isso é uma estratégia de como prejudicar o rival. O que a galera vai entender é que, mesmo o Barça estando mais sensível agora, dá para machucar mais. Alguns vão dizer, o 2.0 do Hansi Flick no Bayern de Munique foi igual, não teve queda. É verdade, e não falou por causa do cabelo do Gorecha, mas sim pela qualidade da queda do time e tal, que teve muita queda no geral. Bom, aqui pode acontecer igual. Você que falou. Bom, eles ganharam a Champions dos jogos, que para muito ocule, narniano, como diria o Viking branco. Bom, já é bem válido isso aí. Então eles meio que, não sei se a barriga é cheia. Quero ver. O que tá claro é que é um time. Vive. Depende muito da sua estratégia. Tática? É. Um time bem tático, bem autoral. Os times, digamos, que vivem mais do talento, da chama, da magia. É isso. Vou dizer, o Madrid Ancelotti Prime. Não vivia tanto das questões táticas, vivia mais da questão automatizada de bola. De defender bem nos blocos da área defensiva e atacar muito bem com o talento deles. Então, isso é mais, né? Não exige tanto trabalho, do dia a dia, do desgaste mental que também pode vir com a barriga cheia. Mas é diferente. O conceito é outro. O Barcelona vive ou morre muito. Repito, dos seus blocos de pressão, de abocanhar a segunda bola, recuperar, sentir que está no controle, mas que também machuca e que o adversário não consegue triangular quando finalmente consegue triangular. Como o Sevilla foi, com jogadores que, enfim, o Mendy também não é nada de espetacular. Vargas, Isaac Romero, Alexis Sanches com 50 mil anos, quer dizer, um time que não tem um talento espetacular, mas o Martim Almeida sabia muito bem como atacar os espaços, como chegar com a segunda linha, como criar tudo isso e como roubar. Então é um time vulnerável? Mas já era no ano passado. O que acontece é que no ano passado era menos vulnerável que este. E nesse aqui estão aparecendo mais as falhas. Mas todos os times são vulneráveis. Dito isso, faltavam Rafinha e Yamal, que é meio time na frente, logicamente, e são 222 punhais. E 2 jogadores perigosíssimos. Essas vulnerabilidades eles vão continuar tendo no Bernabéu. Aqui o segredo é aproveitar. E o Madrid aproveita mesmo. Pode machucar muito o Barça. Quer dizer, naquele que a gente levou, desculpa, de 4-0 no Bernabéu, vendo o primeiro clássico, certo? Tivemos muitas chances. Mas no que foi o primeiro?
O Real Madrid teve 30 minutos iniciais muito bons. Esse jeito de criar. De 2 ou 3 chances de gol. Uma que anularam do Mbappé, que deu um toque por cima do Ivan. Venha, acho que era o goleiro. Sim, é um jogo. Ou seja as. Mas claro, aí tá. Quer dizer, claro, você tem que decidir ali contra o Barcelona. Você vai ter chances. Você vai ter chances. Mas claro, tem que aproveitar porque eles também têm um índice de gols que no ano passado foi bem alto. É um time com muito poder de gol. Mas os Celtic Goals, isso quem falou foi o seu Amâncio e eu deixo pra você. Como curiosidade, tiveram 5 adversários este ano que superaram eles no Celtic Gold. Ou seja, no fim o gol esperado do adversário. E isso significa exatamente tudo isso que a gente tá falando. Dá pra perceber que tem mais vulnerabilidade porque esse coeficiente entende que dá pra fazer mais gols no Barça. Sim, sim. E o que acontece é que se você não aproveitar como fez o Madrid no ano passado na primeira parte do Clássico, depois eles te destroem. E a gente vai te ver. Eles fritam a sua cabeça. Tipo, lembra depois o... Porque além disso, o Madrid quando se vê numa situação dessas, e aconteceu outro dia contra o Atlético, que ver a cara dos jogadores. Cara, eu espero não cair nisso de novo. Porque é uma coisa bem, tipo, você perde um pouco da vida. Aí no ano passado viraram pra cima da gente. 3 jogos ou 2? 2 jogos viram pra cima da gente. O da Copa e o Clássico. Sim. Até aqui. É um time muito reativo. Também é um. Já tive muitas viradas no ano passado. E se o Madrid ficar 2 na frente, vão ser fantasmas do ano passado. Quer dizer, o que eu tô querendo te dizer é que com a produção ofensiva que esse pessoal tem, se você não aproveita suas chances e depois eles aproveitam e abrem 2 de vantagem, cuidado. Ei, cuidado, porque bom, então, eu acho que o Madrid tem que ir. Ganhando confiança. Também é uma questão de construção. Quer dizer, não tem como agora o time jogar perfeito, porque não joga perfeito nem de longe. Vamos ganhando os jogos e muito bem. Quer dizer, mais constante do campeonato. Por isso é líder. Minha única dúvida é chegar nesse dia do clássico de 26 de outubro com a máquina. Bem lubrificada, né? Bem lubrificada mesmo. Isso vai vir depois. Mas pelo menos bem lubrificada para os árbitros. Pra dar trabalho. Aí pra mim, Miguel 2,5. E não por causa da série, mas tem 2 provas, do algodão bem claras e meia. Digo, por que a da juvenil? Mas pra mim, clássico e Anfield vão pesar muito. Uau! Nosso nível competitivo lá é como a gente é, e você sente isso no canal. Isso aqui é tudo ou nada, tipo tourada, porque a gente é assim e é normal. Porque além disso, o madridista, que tem memória visual e memória futebolística e memória de todo tipo, é que no ano passado não ganhamos de ninguém. Desculpa, sim, foi contra um City que nem estava no auge. Mas para por aí. Arsenal, Liverpool, Milan, Barcelona e o Atlético. No geral, tivemos muitos problemas, é verdade, o Atlético na Champions e tal, mas tivemos muitos problemas para competir contra os times que mais exigem. Isso mesmo. Olha, não falamos do Vini. Aqui já. Falamos muito nos nossos canais que outro dia o Vini foi o melhor e tal, e recuperou a essência dele, mas presente. Por isso, porque queremos vê-lo assim, o Madrid precisa funcionar com o Vini, e funcionando dessa forma. E olha, tudo que havia para falar do Vini já falamos nos canais, e ele mesmo demonstrou em campo outro dia. Mas eu estava interessado em saber sua opinião sobre o ajuste do Bellingham. Como esse time está? Eu acho que fizemos bem ali, online up. Uma escalação bastante interessante, e depois é isso, né? Olhando com uma perspectiva ampla para o jogo do Barça, que discutiremos muito mais quando a data estiver se aproximando. Beleza, cara, amanhã estaremos lá no seu canal. Estou enviando um abraço enorme para você. Kik, curtam este vídeo e inscrevam-se, por favor. O sininho, o hype. E acho que não estou esquecendo de mais nada. Um abraço, cara. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.